ontem, logo após a partida, o Jorginho, na sua entrevista coletiva, ele estava criticando a maneira com que o Abel se comporta ali à beira do gramado, principalmente na reclamação contra os juízes, mas ele acaba dizendo que o Abel vem respeitando o nosso país, ou seja, vem respeitando o Brasil, e não só o Abel, né? Quando eu digo Abel, mas é na figura o Abel e a sua comissão técnica inteira, né? Ele cita como se fosse toda a comissão técnica dele, mas eu estou colocando aqui na figura do professor Abel. Então, vem respeitando o nosso país e os nossos árbitros. E aí, logo após essa entrevista, né, que causou muito alvoroço nas redes sociais por conta desse depoimento e as outras críticas que ele faz ali ao Abel, à sua comissão, ele queria uma punição para o Abel por conta de como ele fala com os árbitros durante o jogo. E aí, depois da tarde de hoje, no comecinho da tarde de hoje, o Palmeiras emitiu um comunicado oficial através das suas redes sociais, repudiando as falas, a declaração do Jorginho, dizendo que essas manifestações teve cunho xenófobo, né? As manifestações do Jorginho, e que a comissão técnica portuguesa vem sofrendo ataques constantemente, né? Com isso, foi um colega de profissão, foi o Jorginho, mas também teve alguns jornalistas que criticaram o Abel e a gente podia interpretar como algo xenófobo, enfim. Então, esse foi o que aconteceu. O Jorginho, até depois, ele dá uma entrevista ao Sport TV, pedindo desculpa, dizendo que não queria, ele não é xenófobo, que ele não queria parecer isso, e critica mais ainda o comportamento do Abel, ele não deixa de não criticar, mas depois vocês, nas redes sociais, vocês conseguem ler toda a nota do Palmeiras, né, que foi ali em alguns tweets, e também no site do Verdazo vai estar lá a notícia com todo o comunicado inteiro, na íntegra, mas além de um comentário muito xenófobo, né, também pareceu muita inveja do Jorginho, né? Não sei se eu estou sendo correto de pensar isso, mas para mim pareceu que ele estava com muita inveja, não só do Abel, mas dos outros estrangeiros que estão vindo treinar aqui, times brasileiros. Poderia ser algo momentâneo, né? Uma reação do momento, do pau que ele levou, aí o cara fica meio desnorteado e fala besteira. Mas aí é só pesquisar um pouquinho. Eu acabei de colar aqui no chat o link de uma entrevista que ele deu em fevereiro, faz 4 meses, quando ele estava desempregado, ele tinha sido demitido do Cuiabá, e reclamando de treinadores estrangeiros. Então aí você vê que não é uma coisa que veio na cabeça na hora, que é uma coisa que ele realmente pensa e que ele alimenta e que ele carrega dentro dele. Essa coisa de estrangeiros aqui no meu país. E aí ele faz uma afirmação muito canalha, quando ele fala que esses treinadores vêm aqui no nosso país e fazem isso. E aí ele apela para o sentimento nacionalista, para querer ter razão, para querer, sei lá, levantar a imprensa, levantar o público contra o Abel e contra os técnicos estrangeiros. Porque o que ele está falando, todos os treinadores brasileiros fazem também, do que ele está reclamando que o Abel fez. O Abel faz. O Abel exagera. Mas não é porque ele é estrangeiro, é porque é o temperamento dele. Se ele fosse brasileiro, então o Jorginho não ia falar nada. O Jorginho, na fala dele de ontem, ele automaticamente acabou de se proibir de falar qualquer coisa para qualquer juiz até o fim da carreira dele. E ele vai ter que falar o mesmo de todos os treinadores estrangeiros que fizerem 1A. E também vai ter que falar de treinadores brasileiros, porque, afinal de contas, se o problema é o comportamento, ele vai ter que falar dos brasileiros também. E aí ele vai se indispor com todos. E isso vai decretar praticamente o fim da carreira do Jorginho. Tá? Então foi uma declaração patética, infeliz, ordinária do nosso glorioso Jorginho, que foi um bom lateral direito, mas que como técnico eu acho que ele consegue trabalhos até acima do que a capacidade